grabar. De hecho, ya está grabando. Ok. Eu gostaria de começar, além com as pessoas que estamos, eu gostaria de começar. Estamos fazendo uma gravação desta área, você que acha? Gunther. Eu acho que pode começar sim. Ok. Bom, bem-vindos todos. Por favor, desculpa meu português se tiver algum erro. Eu não sou nativo do Brasil, mas adoro a língua brasileira, pessoas do Brasil. Já virei muitas vezes para o Brasil. Meu nome é Gilberto Molina. Eu sou presidente da Bente Solar Energy. Eu tenho muita experiência em vendas industriais na América Latina, no mundo todo. A empresa fica no Houston. E nós vamos fazer o melhor para fazer uma palestra agradável e educativa para todos. E conosco está o senhor Lenin Cardoso. Lenin vai se apresentar em espanhol. Lenin, adelante, por favor. Preséntate. Todo bem, Lenin Cardoso, vicepresidente de Mente Solar Energy, y estamos a la orden para ayudarnos en cualquier iniciativa para desarrollar dentro del Brasil. Gracias a todos los presentes o a todos los que nos van a escuchar a partir de esta grabación. Gunther, dá para entender? Dá sim para entender. Ok. Então, a ideia de hoje e amanhã e os próximos dias é falar da energia fotovoltaica, nesse caso do Brasil. E como nós, como empresa, como nós, como empresários, e vocês também, como empresários, nós podemos nos ajudar em fazer negócios e nos formar dentro dessa área de energia fotovoltaica. A ideia dessa palestras é ver o que nós falamos do projeto de instalação de sistemas fotovoltaicos em nível residencial e comercial no Brasil para empreendedores e contratados. A Bente Solar Energy é uma empresa que faz isso. Nós fazemos isso em várias partes do mundo. A sede nossa está na Houston, Texas, Estados Unidos, uma empresa americana, e temos fornecedores de nível mundial também. Tá? Vamos para frente, então. Nós nos apresentamos, o senhor Lenin Cardoso, o senhor Gilberto Molina, eu sou o presidente da Mente Solar Energy. Está meu e-mail aqui embaixo, meu telefone direto, qualquer coisa você me escreve direto, não tem problema não. E o que nós queremos ver primeiramente, é o que o Brasil ele representa para os desafios nas próximas décadas. Nós temos algumas ideias dos desafios para o Brasil, são muito grandes. Tem algumas pessoas que falam que o Brasil não vai estar preparado desde o ponto de vista das pessoas, de human resource, como falamos em inglês, para a quantidade de oportunidades de negócios na área da fotovoltaica. Nós temos algumas pesquisas que fizemos para prepararmos e encontrar esse ponto de encontro, encontrar esse ponto entre o que nós podemos fazer e o que vem agora no futuro imediato. Além disso, nós estamos falando das próximas décadas, mas é agora o que está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro. Além da pandemia, além das coisas que estão acontecendo, tem um mundo de oportunidades que estão sendo aproveitadas por alguns e nós não queremos quedar por fora. A energia solar fotovoltaica no Brasil vai ser, para todos nós, vai ser um complemento das fontes hidroelétricas. Tá? O que é isso? Bom, é que dentro das fontes hidroelétricas que não vai ser crescidas no Brasil, não vai acrescentar, tem que procurar cobrir as novas demandas de energia durante o dia e também, em alguns casos, também durante a noite, com energia fotovoltaica.
esse, essa área essa área tem no mundo inteiro movendo pessoas da China, pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, pessoas de todo mundo para mover e querer fazer agora negócios com o Brasil. A ideia nossa é, como empresários, estar na frente dessas oportunidades. Vamos ver uma coisa aqui, alguns números que nós temos. Nós temos temos vários setores que nós podemos atacar. O setor industrial, o setor industrializado, o setor mais grande, mais de projeto. E o segundo é o setor residencial, o setor comercial. O setor industrial, o setor fotovoltaico, você falaria de setor mais grande, estamos falando daqueles grandes megaprojetos. Mas nessa área, nós temos oportunidades, por enquanto, fornecer os painéis, fornecer os inversores, fornecer mão de obra, mas nós achamos também, possivelmente, que dentro do setor residencial e o comercial, ou seja, aquele setor das contas pequenas em quilowatts, nós temos algumas oportunidades mais imediatas e mais fáceis, porque falamos de um setor mais dinâmico. Nesse caso, vamos ver algumas coisas que se falariam das regras para entrar dentro desse setor, que é o setor residencial e comercial. E quando nós falamos do setor residencial, na verdade, nós estamos falando de setores ou de oportunidades que entram dentro das áreas mais pequenas que você pode imaginar. Estamos falando de 0,3 kW até 1 kW, depois de 3 kW para cima. Ou seja, uma pequena casa, uma casa de porte mais pequeno, uma casa meia, uma casa de porte grande, depois iria para fazer as lojas e o shopping mall e essa coisa toda, pequeno shopping mall. Esse setor, pelo próprio dinamismo dentro do Brasil, achamos que vai ser um setor de grande incremento nos próximos anos. E tem seus próprios, como se falaria, seus próprios dinamismos. O que é? Número um, o que você tem que para fornecer com componentes. Falaríamos do painel solar, dos inversores, dos cabos, das estruturas para colocar nos tetos, e de como você vai fazer a instalação desses. Se você vai vender elos como kits de combo, se você vai vender elos no setor público próprio, para as governações, as alcaldias, né, se fala, municipalidades, ou vai vender para o setor privado meramente. Qualquer um deles são possíveis negócios para nós, porque estamos falando de um grande setor, com uma grande demanda nos próximos anos. Ok? Estamos falando de energia para as casas próprias. Ou seja, aquele que tiver uma casa, que tem aquelas oportunidades de colocar painéis na frente da sol, embaixo do sol, vai ter oportunidades de ter. Vai ser uma oportunidade para nós todos. Em alguns casos, só para falar, mas em alguns casos, essa energia pode fazer uma economia de até 95% na conta do luz, que no caso brasileiro é uma coisa muito importante para muita gente. Mas tem outras coisas dentro do sistema que nós temos que cuidar. Financiamento das pessoas, como fazer interagir com o sistema elétrico, com o sistema assistente. Então, vamos para frente. Por favor, se tiver alguma pergunta, vocês
tem um botão aqui que você fala de perguntas e respostas. Fica à vontade e faz perguntas aí. Ok? Fica à vontade. Se tiver alguma pergunta, aqui temos o senhor Lenin e uma pessoa para responder. Ok. Então, no casos que já falei, né, nos casos de setor comercial e o setor residencial, você fala que a paga é meia, ou seja, você faz um investimento, né, de colocar os sistemas fotovoltaicos na sua casa, e a paga é meia, o retorno da inversão, que se fala em inglês, ROI, ele é de 4 a 6 anos. É 4 a 6 anos. E nós conhecemos sistemas que não têm mais de 30 anos funcionando, ou seja, que é 25 anos, que é o tempo promedio aí da vida útil dos componentes, ele realmente vai mais para frente, mais de 25 anos. Mas nós falamos de 25 anos para ser conservadores. Nesse caso, nós estamos falando que as pessoas, depois de poucos anos, elas vão ter energia disponível, já paga, para falar esse termo, já paga, porque os componentes já estão pagos com a economia que ele faria de pagar a luz direta das empresas elétricas no Brasil. Essas contas foram feitas lá no Brasil perfeitamente com as empresas brasileiras. Não é muito diferente de outras áreas do mundo. Por que não é diferente? Porque muitas pessoas estão procurando exatamente o mesmo. Procurar fazer uma economia dentro da área, uma área que vai ser constante, que é a área da energia elétrica, e usar a energia do sol. E isso que você está vendo aqui, vou passar aqui tudo, isso que está vendo aqui, é o que tipicamente se faz. Não é uma coisa fora de vender, não estamos falando de vender, fornecer só para as grandes indústrias, os grandes projetos, o mega projeto. Não é só isso. Nós temos isso. Estamos falando de vender diretamente para as casas. Diretamente para as casas. Está vendo uma casa aí, uma casa normal, de uma classe meia, aí, ó. Lá não sou pobre, né? Mas não estamos falando de pessoas ricas, não estamos falando de pessoas normais, o povo comum. Algumas vezes dentro dos projetos do governo, algumas vezes fora. Mas aí que estão fazendo? Estamos colocando, tem três painéis fotovoltaicos. Ele vai ter um inversor, provavelmente. Ele vai ter um consumo de 1 kW, ou seja, 1000 watts. E com isso ele vai fornecer a casa dele e ele vai fornecer, provavelmente, que é o que acontece na América Latina, Brasil não é uma exceção. O que acontece aí é que ele vai ter uma ajuda do governo até 1 kW. Se ele conseguir, por caso do fotovoltaico, esse kilowatt, então ele estaria realmente tendo 2 kW no uso. 1 kW que ele está usando do fotovoltaico e o outro kilowatt que é aquele onde ele recebe ajuda do governo. Tá? Então, a qualidade de vida dessas pessoas, ela vai poder melhorar, porque ele vai estar uma média de ajuda completa, complementar, se fala. E alguns dados aqui, só para complementar, as pesquisas do New York Times, que revelam de um sistema residencial médio, aumenta o valor da propriedade aproximadamente $15.000. Esse é o caso nos Estados Unidos. A minha casa, ele tem um sistema fotovoltaico, ele vai aumentar $15.000 só por ter isso. Tá? No Brasil, você vai fazer outra avaliação, né? É diferente. Mas sempre vai ter uma comparação
em caso do Brasil, nós falamos de R$ 25.000, com um aumento aí de 3,6 kW-pé, que é dentro das palestras nós vamos ver alguns termos com vocês. Ok. Então, o que acontece? O que acontece? Nós para onde nós queremos ir? Qual é o perfil do cliente? Nós falamos do cliente ideal. Aquele cliente que possa ser um cliente para nós. E qual é a expectativa dela, né? Os clientes que nós falamos, os clientes ideais, são aqueles clientes que neste momento têm vamos falar, uma renda meia ou alta, né? Dentro da propriedade do valor da casa. Por quê? Porque esse cliente ele vai aumentar a sua vida de conforto. Ele vai ter um televisor novo, ele vai ter uma neveira, um freezer novo, ele vai ter uns sistemas dentro da casa que vai ser invariavelmente aumentar o consumo elétrico dele. O consumo elétrico que ele agora com o sistema fotovoltaico ele vai economizar. E esse é o perfil mais importante que nós temos. Agora, qual a expectativa do cliente? A expectativa do cliente é ter essa energia disponível permanentemente, tá? A curto prazo. E nós podemos fornecer eles com isso. Ok? O cliente comercial, vamos falar do cliente comercial, que é um cliente que nós falamos, o cliente residencial das casas e o cliente comercial. Ele é aquela loja, aquele pequeno, vamos falar de pequeno, de porte meio, comerciante que tem uma boate, uma coisa dessas, e ele está fazendo um consumo de energia e está precisando fazer sistema fotovoltaico, quer fazer sistemas fotovoltaicos. Então, a ideia é essa, procurar esses clientes residenciais e os clientes dentro da área comercial. Vou seguir falando disso aqui. Ok. Nós falaríamos também dos benefícios desse sistema que se fala, sistema fotovoltaico. Número 1, é uma energia estável, ou seja, uma energia que vai estar aí presente, uma energia que não tem como apagar, que estamos falando do som, estamos falando de uma coisa que não vai, que no caso do Brasil, se você pega aí as 4 cardinais do Brasil, você tem sol praticamente todo o ano e em quase toda a geografia brasileira. Ou seja, nós estamos falando de países nórdicos, o países do sul, do norte, aquele frio impossível da Canadá. E além disso, no Canadá temos muitos negócios também. Mas o Brasil é privilegiado, não? Por o sistema onde está localizado. E a outra coisa que nós vemos é a flutuação grande dos incrementos, vamos falar mais que a flutuação, os incrementos da energia nos próximos anos. Aumento da população, a infraestrutura lá não cresce com a população e o mundo precisa outras energias alternativas. Mas essas energias alternativas vai estar mais ligada na área que nós queremos, que nós acreditamos, por o caso dos clientes residenciais e comerciais. Vou fazer uma pergunta para o público, só um minutinho aqui. Gunther, está tudo bem? Está entendendo? Estou falando correto? Não, está bem, dá para entender sim.
Perfeito. Aqui desculpa que não falamos. Então, temos pessoal que está entrando, beleza. Ok. Aqui aquilo que eu falei. Só um minutinho aqui. Aquilo que eu falei. O setor elétrico, ele vai aumentar. Ele não vai a descer. Ele vai ascender nos próximos anos. Não tenha dúvida disso. Você fala de uma crescente inflação de energia. Pronto. Ponto. Tem jeito. Tá? E tem vários fatores. Alguns deles você vai poder controlar lá no Brasil, dentro da área política ou dentro da área administrativa, se você quiser. Mas tem outras coisas que estão associadas com os câmbios climáticos, com a própria gestão dos sistemas elétricos. Então, ele vai ter que aumentar para poder aumentar os custos, manter os custos, manter a infraestrutura, que é uma das coisas mais difíceis dentro do Brasil. É fácil de ver. É aumento da população. 2%, 7%, 4%. Tem muitas pessoas novas, pessoas que precisam de energia. Por cada um novo brasileiro, você fala, uma novos quilowatts que nós precisamos. Ninguém mide isso assim, na área de quilowatts por pessoa. Você precisa mais casa, você precisa mais ruas, precisa mais a lanterna na rua, nas avenidas, e por enquanto. E isso tem alguém que pagar. Não é uma coisa de graça. Não vai ser de graça nunca. Finalmente, isso vai para os consumidores. Então, nesse ambiente que, além de inflação, não tem jeito, mas a única coisa que você não conhece é quanto mais vai ser um incremento. Vai ser crescente. Você não sabe quanto, se o 10, se um 20, se um 15, se um 11, mas vai ser um incremento. E em alguns anos ele vai ser mais forte, em outros vai ser mais forte ainda. Com a energia fotovoltaica, se nós fazemos uma boa gestão com os clientes finais e uma boa gestão entre o que nós fornecemos e o que o cliente precisa, separa os aumentos. Por quê? Porque você faz um condicionamento dos aumentos, agora baseado nos que os painéis, o que o sistema fotovoltaico vai fornecer para a sua casa. E aqui estão falando de nível residencial. A pessoa para o meio, de porte meio, né, no Brasil, ele tem várias condições, algumas delas culturais, algumas delas pessoas novas, novinhos. Você fala de pessoas que estão cuidando do ambiente, ou seja, tem algumas outras razões para acreditar dentro do sistema fotovoltaico, para fazer um apoio ao sistema fotovoltaico. Semana passada, tive uma reunião com uma empresa que faz casas, e o senhor que construía as casas me falava que mais de 91% das pessoas que estão procurando casas novas, elas são pessoas de 30 anos para o meio de idade, provavelmente menos. Estamos falando de casas para novas famílias. O casal, né? Chega ela e vai casar. E essa é uma da população. Estamos falando de aumento das novas casas. Também temos que falar das casas que estão agora no sistema. Que precisam isso. Fazer uma economia, ou pelo menos fazer algo para enfrentar esse negócio da inflação. Olha só, temos uma pessoa aqui que... Irmão, só um minutinho aqui, ó. Tá, legal. Vamos para frente. Só que estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Aqui, ó. Que legal. Você está vendo? Então, no que nós estamos falando?
com aquela instalação de um sistema de energia solar, vamos falar, o conectado na rede, tá? Tem algumas outras áreas onde você não precisa ser conectado na rede. Vamos falar do você está conectado na rede. Você vai fazer um serviço muito ótimo para a sua família, de parar essa inflação, tá? No caso, só um minutinho aqui. No caso de aumento, só um minuto, estou dando ok. Lenin. Lenin? Lenin? Sí, sí, sí. ¿Me pediste el control del...? No. Ah, ok. No, ou seja, esse 1 kilowatt por hora é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos. Se nós pudermos colocar conectado na rede e puder bloquear o custo da tarifa de energia, você faz uma troca de energia entre o consumidor e a geração da rede. A rede está fazendo geração. Ou seja, você, durante o dia, faz um consumo, vamos falar, você faz um consumo de energia elétrica e você, nesse mesmo dia, você faz mais energia que o que consome. Então, você entra, faz uma injeção dessa energia à rede e na noite você apagou o sistema, né? Porque o sol foi embora, estamos na área da noite. Então, você compra, você vai comprar agora a energia da rede, certo? Mas como você vendeu a energia, a rede fala, o sistema elétrico vai estar falando, eu estou dando isso para você. O mesmo que você consumiu, o mesmo que você produz durante o dia. Então, já nós vimos esse negócio em algumas partes do mundo, o que the invoice, ou seja, a fatura elétrica, ela é zero. Zero, pronto. Você está produzindo durante o dia que vai consumir à noite. Tá? Esse é o negócio fotovoltaico no que nós queremos entrar. Parar a inflação ascendente da energia. Esse é o que é a ideia desses 3 dias, ver como, não? Tá? Você vai ver que o custo dessa geração elétrica, ele vai, no caso que nós fazemos o retorno da inversão, falamos de 4 a 6 anos. Mas sempre falo para meus colegas aqui na Vento Solar Energy, quando você vai falar com uma pessoa dos sistemas de energia, não fala só o que acontecerá dentro de 4 ou 6 anos. Fala o que acontecerá semana próxima, o mês próximo, depois que você faz uma instalação do sistema fotovoltaico. O como ele vai se beneficiar desse negocinho aqui em cima, na hora. Na hora. Eu conheço, eu conheço da primeira mão vários setores brasileiros e muitos dos meus clientes falam, ok, tudo bem, legal, mas como vai ser o meu benefício hoje, amanhã? Você fala dos benefícios imediatos, parte que é normal, mas é parte da cultura, né? Quero ver que vai acontecer no momento, na hora. Por muita história que nós temos lá no Brasil. Não tudo é aquela maravilhoso, tem, falamos, as principais desvantagens da energia solar, vou ver algumas coisas. Tem algumas coisas que você fala de percepção. A percepção, tá? E é que as pessoas falam que é muito custoso, aquela energia solar fotovoltaica é cara,
não, que é muito difícil de obter. Algumas pessoas nem querem ouvir porque não conhecem o preço, não conhecem o custo. E algumas delas falam que é inacessível. É inacessível para mim. Eu não, com os reais que eu pego aqui da minha carteira, não dá para eu fazer isso. Mas essas coisas nós estamos quebrando, né? Não somente no Brasil, são outros países da América Latina. Nós não trabalhamos só com pessoas muito ricas, o projeto muito grande. Nós trabalhamos com pessoas normais, pessoas que vão usar 1 kW de energia, 2 kW de energia, 0,3 kW de energia. Você mide, né? Pode medir o nível de conforto, o nível da casa, pela quantidade de energia que está usando, né? Quantidade de equipamentos eletrônicos e elétricos que está usando. Mas nós queremos tumbar nós queremos tirar esse negócio da percepção do sistema no Brasil. Já fizemos isso em alguns países com as alianças, com as parcerias que nós temos dentro e fora da América Latina para fornecer sistemas, vamos falar, ajustados, adequados às necessidades mais importantes dos clientes. Quando alguém fala de caro ou de inacessível, é que não está conhecendo os sistemas total, as soluções totais. Então, nós estamos dentro de, eu acharia, né, se não tiver alguma outra contradição, eu acho que não, eu acho que ainda nós estamos no processo de maduração e massificação da tecnologia solar no Brasil. Nós estamos no primeiro passo do processo de maduração. E ela vai para a massificação. O seguinte vai ser, como nós temos na Espanha, nós fornecemos na Espanha também, tem algumas cidades que você vira ir para os tetos das casas, e aquela coisa de Deus, ou seja, aquela coisa de grandes oportunidades, que tem muita gente usando isso. Não só em Espanha, nós temos na Alemanha, acá nos Estados Unidos, que é uma coisa comum. Neste momento, é uma coisa comum. Você comprar um sistema fotovoltaico para colocar na casa, é mesmo, você vai na loja, vai a Home Depot, vai a Amazon, pega alguma pessoa que faça a instalação. Nós temos, nesse momento, capacidade para fazer isso. Temos, sim, temos oportunidades. Ok? E a ideia é tirar aquela, como eu estou falando, né, aquela percepção de que fosse um sistema só para luxo. Senão vai ser uma parte integrante da vida das maiorias da população brasileira. Nós falamos disso. A energia solar é um fato, é irreversível, é o futuro. Ele não vai ver, ele chegou. O negócio agora é como nós fazemos partícipe desse negócio dentro do Brasil. É o presente, não é o futuro. Vamos ver alguns números que acho. E isto aqui foi preparado pelo senhor Lenin Cardoso. E aqui tem uma comparação com, ele está falando da Alemanha, Turquia, Austrália, a United Kingdom, tendo o mesmo que o Brasil. Tá? Ou seja, o Brasil, os mais grandes é a China, né? Nos Estados Unidos estamos comparados com o mundo. Depois vem a Índia, os indianos, e esse 8,8%, o Brasil representa isso. E se você me fala aqui, se você compara os Estados Unidos com o Brasil, você sabe aquela comparação. Vê o Japão, aquela ilha pequenininha, ele representa 7,1% do mundo.
Essa é a relação com o mundo, tá? E estes dados estão disponíveis para você. Nós vamos fornecer essa palestra para você ter essa informação. É surpreendente que você a Jara é o Chile. O Chile, aquele país no meio, né? América do Sul. No meio, estamos falando das áreas econômicas. Eu acharia que o México seria o primeiro, o que a Colômbia, qualquer a Argentina também. Não, é o Chile. Segundo da região é Brasil. E para coisa boa, nós estamos fazendo negócios em Chile com bons preços e nós estamos chegando lá no primeiro. É ótimo a nossa vinculação lá com o Chile. Neste momento também está conosco o senhor Éder Gonçalves, que é o diretor para a América do Sul. Está aqui na palestra o senhor Éder Gonçalves, que é o diretor para a América do Sul. Gunter, está me vendo minha palestrinha aqui? Está vendo? Estou acompanhando, sim. Ok, tá. Vamos mudar aqui. Tá ótimo. Tá, obrigado. Ok. Então, esse é o primeiro que nós temos. Vamos fazer vamos bater um papinho e para seguir com a segunda palestra. Lenin, eu quero que você fale aí. Lenin, quero que hables, comentes e seguimos com a segunda palestra. Éder, bem-vindo. Bem-vindo, Éder. Bueno, este primer visualización que nos hizo Gilberto nos allana el camino para entender las oportunidades que hoy tiene ese gigante en Sudamérica que es Brasil. Nosotros tenemos una apuesta. Brasil va a ser una potencia solar en la América Latina. Es cosa de unos años más. Y nosotros como empresa latinoamericana, como empresa que vamos a trabajar con brasileños, que nos vamos a hacer todos brasileños, nosotros queremos ser testigos de eso que va a acontecer en el mundo con Brasil como el gigante de la energía solar para Latinoamérica y para el mundo. Entonces, esta grabación que hoy estamos haciendo acá, este esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Gilberto Molina, es para dejar ya nuestra primera aporte, nuestra primera piedra en esta gran construcción de lo que va a ser el liderazgo de Brasil en el mundo. Entonces, bueno, en estos momentos vamos a ver también, vamos a entrar ya directo en la parte técnica y vamos a entonces hablarle de algunos conceptos que nos van a allanar el camino desde el punto de vista eléctrico para entender pues, ya a profundidad lo que significa pues, este interesante mundo, este futuro que ya nos llegó a todos, que es el diseño, la construcción y la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos y específicamente la propuesta nuestra para trabajar en Brasil. Entonces, Gilberto, por favor, vamos a continuar con la parte conceptual eléctrica para tener una primera base de conocimiento para después continuar ya en materia de lo que sí son los sistemas solares fotovoltaicos. Bom, então, pessoal, vamos falar agora da área que é a área nossa, na especialidade, sistema fotovoltaico solar, conceitos gerais de eletricidade. Por favor, se tiver algum engenheiro eletricista na audiência aqui na sala, me desculpa, eu sou engenheiro eletricista. Vou falar umas coisas muito básicas, muito básicas. Isso aí, conceitos gerais. Mas é importante nós todos ter aqueles conceitos. O primeiro que nós falamos é a medição da energia. Vamos falar, desculpa, a medição da potência. O watt ou bátio. Acho que no português também é bátio mesmo, né? Se é. No está la presentación, no la estamos viendo. Desculpa, estou aqui, só um minuto. Desculpa aqui. Desculpa, estava fazendo a palestra para mim mesmo.
Só um minuto. Está aqui. Agora? Sí. Agora sim. Primera Ok. lámina, por favor. Só um minuto. Estava fazendo para mim mesmo. Muy bien. Ok. Conceitos gerais da eletricidade usados no sistema fotovoltaico. Se tiver algum engenheiro eletricista na sala, peço desculpe, que eu vou falar uma coisa muito básica que ele vai saber ou ela vai saber de imediato. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que apresentar para todo mundo o que são os conceitos gerais. Tá bem? A palestra está sendo venda, está sendo vista. Tá, obrigado. Tá aí, né? Ok. Vamos para frente. Então, o primeiro nós vamos falar do símbolo W, tá? Vamos falar do símbolo W, aquela coisa que você fala da potência. E a potência é seguida pelo o Sistema Internacional de Medidas, ok? De unidades, de medidas. Estão falando de metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela. Aquele sistema, ele usa o símbolo W para falar da potência. Nós vamos falar de 1 kW, vamos falar de 10 kW, vamos falar de 2 gigawatt e nós vamos falar exatamente do mesmo, da potência, a potência que esses equipamentos vão ter possibilidades ou de fazer uma demanda delas ou de fornecer, ou seja, qualquer um dos dois. Segundo unidade de medidas, é aqui um pouco da história, né? Um pouco da história. Isso foi feito por aquele senhor, isso foi James Watt, nos Estados Unidos. E tem uma fórmula aqui que você vai usar, por favor. Watts é igual a volts, por ampérios, amperes, tá? Se você tiver o valor do watts, você vai ter, você conhece os ampérios, você vai ter o negócio do voltios. Se você conhece o voltios e tem os vatios, você vai poder fazer um cálculo dos ampérios. Bom, temos duas pessoas que fizeram. A Mebor Silva levantou a mão. Não sei se tem alguma coisa que falar. A Mebor, do Amazonas. E Éder Gonçalves também, Edson. Se tiver alguma pergunta, você pode escrever, por favor, fique à vontade, escreva em português ou espanhol, e o Gunter faz a pergunta de viva voz, tá? Então, vamos para frente. O primeiro é o subátio, isso é uma coisa básica, né? Segundo, a segunda medida vai ser o voltio, que é, desculpa, vai ser o voltio, não vai ver agora. O quilowatt, ele vai ter medidas distintas. Vamos falar de 1 kW, quando se fala de 1000 watts. Vamos falar de 1 megawatt, quando se fala de 1 milhão de watts. 1 milhão de watts, ok? E por enquanto, estamos falando de uma unidade de potência. Você fala de gigawatt, quando você tem 1 bilhão de watts, ok? Esse é o sistema mais grande. Nós vemos projetos de gigawatts, projetos muito grandes. E tem uma confusão entre o que se fala do watt e o watt-hora. O watt-hora é a energia e o watt é a potência. Diferentes, ok? Isso nós temos que explicar mais para frente, porque isso é muito importante. O consumo de watt-hora, ou seja, quanta energia você consumiu. No caso da potência, do watt, é a potência disponível, que está aí, que você vai usar. O seguinte negócio, o seguinte conceito geral que nós precisamos é o volts. Volt, ou volts. Também vem do Sistema Internacional de Unidades e é uma unidade desse sistema, ok? O volts.
é a potencialidade que tem para fazer para pegar essa energia, para pegar essa potência também. Então, o volt se fala de uma tensão que também é uma diferença do potencial elétrico. Você tem volts disponíveis entre dois pontos. Dois pontos. Você não tem mais, tem dois pontos, ponto A, ponto B. Aí você coloca um equipe de medição, você vai ver o voltagem presente lá, dentro desses dois pontos. Ok? Esse é diferente, volts e vatios. O volts é uma forma diferencial de energia, e o vatios é a energia própria, energia que está disponível, potência que está disponível. Além disso, nós vamos ter um cara que o nome dele era André-Marie Ampère. O senhor Ampère, ele fez uma pesquisa e conheceu o fluxo de carga elétrica que atravessa o material. Esse movimento, ele falou dos eletrões que eles moviam. E para fazer uma homenagem para o senhor Ampère, se colocou o nome da medida, a unidade de mesura, né, que vem no francês, para a medida do ampere, símbolo de A. Ok? Então, você vai ter dois tipos de correntes. Você fala de corrente contínua, em espanhol, e corrente direta, ou corrente direta em português. Basicamente, corrente direta é aquela corrente que ela não muda ao longo da onda. Ela está fixa. Ou seja, ela tem uma diferença com o zero e ela é fixa. E tem outra que é muito importante, essa corrente contínua, vamos falar, corrente direta, porque os nossos painéis solares, ele vai produzir a corrente contínua, ou seja, corrente direta. Essa energia que ela vem do sol, nós temos uns equipamentos, fala dos painéis solares, que eles vão transformar a energia do sol em corrente direta. Por isso que é muito importante. E tem outra corrente, que é corrente alternada. Corrente alternada. CA. Ok? O CA, ou essa corrente, é uma corrente que ela não é contínua, ela não é direta. Ela tem uma onda sinusoidal que ela vira de positivo para negativo, e ela faz isso dentro de uns ciclos. Se fala de hertz. E esses hertz normalmente são reflexados 60 ciclos, 50 ciclos, pode ter outros diferentes. E porque um ou outro é por duas razões dentro da área elétrica. Uma delas é a transmissão da energia e outra é o uso da energia. No caso fotovoltaico, nós temos que trabalhar com as duas energias, com as duas correntes. A corrente direita, que ela vem direto dos painéis, e a corrente alterna, corrente alternada, que ela vai ser usada pelos equipamentos eletrônicos da casa, elétricos da casa. Televisão, ela usa corrente alternada, 120 volts, 208 volts, a 60 Hz. Então, mas o painel solar, ele produz 38,5 volts e em corrente direta. Você tem que converter, invertir, transformar qualquer verbo dessa. Essa corrente direta é uma corrente alterna para poder ser usada pelos equipamentos eletrônicos, elétricos da casa. Conceitos muito básicos,
Mas o mais importante, se não chega a fornecer a linguagem do nosso na área solar olha, tem consumo de tantos watts, tem um consumo de tantos, a minha televisão é assim, ela tem 220 volts, ela tem 3 amperes, ela tem 31 kilowatts ou 31 watts, qualquer um delas, tá? Esse é o linguagem que nós falamos dia a dia dentro da Mente Solar Energy, com tudo, que é a verdade, serve para tudo. É para tudo. Então, aqui vamos ter alguns termos básicos no uso da energia solar. Vai ter energia elétrica, tem uma energia luminosa, tem uma coisa que se fala de efeito fotovoltaico. A energia solar fotovoltaica é aquela energia que ela é transformada através de um painel solar por meio de um efeito fotovoltaico. Ele pega a energia luminosa, ele vai transformar essa energia luminosa em energia elétrica. Pronto. Não tem outra coisa distinta, não tem mais nada que explicar aí. Tem alguns conceitos básicos, como ele quer fazer aquela celda, ou como que ele faz aquele movimento dos eletrões, dos neutrões, dentro do processo da celda, mas não é uma coisa diferente, não. Você tem um efeito do Sol, tá? Esse faz movimento a nível das partículas, e aí, no movimento de corrente contínua, corrente direta nesse caso, esse transforma esse fotossensor, vamos falar disso, dentro de uma celdas, ele vai transformar isso em energia. E você, ou seja, você vai pegar isso para os inversores e daí levar diretamente a energia elétrica para casa. Estamos falando do conceito básico. Aqui a palestra não está mostrando tudo, né? Está mostrando só aquilo que nós precisamos falar nesse momento. Bom, então, por enquanto, a potência elétrica, falamos dela, é a taxa na qual a energia é usada ou gerada pela medida em watts. Consumo elétrico, consumo de energia medida em watts-hora, ou seja, quanta potência elétrica nós consumimos pelo dia. Gunter, tem uma pergunta. Será que nós podemos colocar uma tarefa para as pessoas para amanhã? É uma tarefa fácil, não é muito difícil. Eu acredito que sim. Ok. Pessoal, para amanhã, gostaria de nós conhecer. É uma tarefa muito fácil. Se está na sua casa, na sua oficina, no seu escritório, onde você estiver. Nós queremos que você pegue os eletrodomésticos na casa, computadora, tá? A televisão, como se fala? O assa, o de aço, esse para roupa. E outros eletrodomésticos, todos eles. E você, por favor, anota aí a potência elétrica que eles têm nesse momento. Potência elétrica. Você não se envia para o senhor Leninho ou para mim. É uma tarefa muito fácil. É para amanhã. Poucas pessoas, coloca aí, meu nome é esse é o meu e-mail, e aqui tem isso. Com o objetivo de você conhecer o consumo que você tem na sua casa, sua oficina, seu prédio lá. 5 equipamentos, não muitos, tá? Essa é a tarefa, isso é todo. 5, 6 delas. Então, cada uma das coisas que nós temos na nossa casa tem potência elétrica que ela vai consumir. Então, consumo elétrico. Esse consumo elétrico, você fala da energia consumida. Ela tem um consumo durante um certo tempo. O melhor jeito de fazer esse consumo é energia elétrica. Então, quisera tiver algumas perguntas, por favor, neste momento.
Alguém que faça alguma pergunta, você vê aí se tem alguma gente fazendo algumas perguntas. Se não, vamos para frente. Só um minuto, vou pegar aqui a seguinte palestra. Palestra número 3. Tem dois jeitos. Ou está muito claro. Eu acho que está bem claro, viu, Gilberto? Acho que não tem grande dificuldade para entender esses conceitos mais básicos assim. Sim, exatamente. Vamos então. Nós vamos do básico para o difícil, né? Que é a ideia. Isso aí. Aí, se nós não fizermos as coisas básicas, seria muito difícil depois compreender o que vem. Aquele se fala, aquele língua, aquela linguagem, né? Vamos ver aqui, vamos ver a palestra número 3, depois vamos para perguntas e respostas. Ok. Então, coisa bem, agora bem direta o que nós fazemos. Só um minuto, a gente vai aqui e vamos pegar o módulo 3. Tá vendo minha palestra, certo? Está sim, está aparecendo sim. Ok. Então, vamos falar, se nós falarmos de sistemas pequenos ou grandes, meianos, ou qualquer um deles, nós falaríamos de 3 sistemas diferentes, pelo jeito que eles estão dentro do que nós falamos, é uma arquitetura dos sistemas. A gente usa aquelas palavras inglesas, né? Componentes de um sistema solar. O primeiro sistema você vai falar de on-grid. On-grid é um sistema que ele está conectado na rede. O seguinte sistema se fala o sistema off-grid. Aquele sistema que ele não está conectado na rede. Ele usa umas baterias, tá? Estamos falando do sistema off-grid. Durante o dia, ele pega a energia dos painéis solares, ele leva para as baterias e na noite ele usa. E tem outro sistema que se fala do sistema híbrido, que ele usa a rede elétrica, mas ele usa um inversor, que vai ser o segundo componente mais importante desse negócio, é o inversor. E ele usa baterias e ele usa o sistema elétrico. E pode usar também outros equipamentos no meio de geração elétrica, sistema híbrido. Esse sistema on-grid, off-grid é híbrido. Ele vai ser de pequeno até grande. Nós podemos ter um sistema on-grid de pequeno porte. Agora, os componentes? Vamos ver, vamos para frente. O primeiro, aquele componente maravilhoso, o painel solar. Tá? Vamos ver mais dele. O segundo componente que você nota aqui vai ser o inversor. O inversor. E depois disso você vai ter umas baterias. Vai ter uns cabos, uns conectores que nós vamos ver. São os componentes básicos, mais básicos da energia fotovoltaica. Os painéis solares ou módulos. Gundo, me ajuda. Como é mais conhecido lá no Brasil os painéis solares? Módulos ou painéis solares? Painéis solares. Ok. O painel solar, nós falaríamos de que é o principal componente de todos os sistemas. Ou seja, ele que
faz aquela conversão da energia fotovoltaica para a energia elétrica. Pronto. Ele vai usar uma coisa que se fala de radiação solar em energia elétrica. O efeito, se fala de efeito fotoelétrico. Ou seja, ele vai ter uns componentes internos, né, semicondutores, monocristalinos ou policristalinos, que eles vão fazer esse serviço, vamos falar assim, de fazer essa conversão, transformação. Ok? E nós temos muita informação dos painéis solares. Só para você conhecer como os painéis solares eles produzem eletricidade. A luz solar, ela chega direto na célula solar. E o que acontece, vamos falar mais fácil, que o painel solar aqui está na fotografia, ele vai, quando ele entra no contato com as células, ele faz, vamos falar isso, ele é efeito fotovoltaico, um efeito ele faz um movimento dos fotões. E porém, de elementos dentro do que nós falamos nos átomos de silício. Esse movimento que você acha sobre umas telas de metais, que no fundo, bom, tem agora outra tecnologia, mas no fundo do painel ele é preto ou escuro. Então, esse movimento, ele vai produzir pequenas correntes diretas que ao longo do painel, você vê aqui aquele negocinho aqui, são como quadros, tem um quadro, 2, 3, depois tem 6. Você fala de células. Essas células vão somando para ou algumas pessoas falam de células. Tanto faz. Essas células vão somando e de pequenas quantidades de energia, ela vai somando para ter uma energia de, por exemplo, 385 watts ou 410 watts, que é o valor por meio que nós fornecemos esses painéis solares. E de aí, elas vão na frente com, nesse caso, com energia direta para o inversor. Mas é aquele movimento que se fala efeito fotovoltaico, que nós colocamos cada uma das células fotovoltaicas disponível para ser movimentada sua estrutura interna pelo sol. Se você tira o sol, acabou o sol, tanto faz, morreu, não tem mais, não tem jeito. É uma produção direta, ela não tem nenhum efeito de fazer nada, de ter algum tipo de armazenagem. Não tem não. Ele chegou e saiu. Tá? E alguns dos materiais que são usados, ou comumente usados para fazer a célula fotovoltaica, o painel fotovoltaico. Ok? E aqui tem algumas das composições, as construções do painel solar fotovoltaico. Tem o vidro, tem uma célula fotovoltaica, tem o backsheet, que é o fundo, né, que estou falando que é preto, e tem uma caixa de junção, onde vai sair, pelo amor de Deus, vai sair a energia elétrica. E ela não tem uma forma de parar. Ele, quando alguém faz uma ensamblagem dessa, né, que pega esse combo aí, imediatamente no seguinte segundo sai por a caixa de junção energia elétrica. E essa é uma coisa de muito cuidado quando nós fazemos instalações. Então tem cuidado com a energia elétrica, ela está presente sempre. Só precisa só, não precisa mais ninguém.
E tem outras tecnologias. A ideia nossa não é chegar naquela profundidade, não, de cada uma das energias, mas tem energia monocristalino, tem energia policristalino e tem energia thin film solar panel, ou seja, diferentes tecnologias para diferentes aplicações, onde eu posso usar um ou outro, dependendo das necessidades do nosso sistema fotovoltaico. Algumas, no caso no passado, você falava de sistema muito caro, um ou outro. Agora não. Agora, como vai ter, como fazer a ligação disso? A ligação disso é muito fácil. Você vai ter, lembra que nós falamos corrente direta, né? Então, vai ter um positivo e outro negativo. Você vai colocar, você vai ligar, nesse caso que é o sistema de conexão série, vai ligar um negativo de um painel com o positivo de outro. E aí? E você vai somando os voltagens. A corrente vai ficar exatamente igual. Tá? Que a corrente aqui não suma, que a corrente é exatamente igual. Mas a voltagem você não vai somar. Isso você fala que essa conexão, você fala conexão de série, conexão em série. Ligar painéis solares em série. Sim. O positivo com o negativo, você pega os dois positivos e negativos do extremo e você tem aí a potência, que é a soma das duas potências dos dois painéis, tem a voltagem, que é a soma das duas voltagens dos painéis, e tem a corrente, que é exatamente a mesma, que é a corrente que passa por um, passa por outro. No caso da voltagem, ele vai virar, ele vai cambiar. No caso dos painéis solares em paralelo, então você vai colocar todos os negativos e todos os positivos no mesmo, ou seja, cada um ponto para os positivos e outro ponto para os positivos. Nesse caso, o voltagem ele permanece igual, mas está fazendo um câmbio aí da corrente que passa, porque a corrente agora soma. Corrente, se nós temos 3 cabos, a corrente do terço cabo é igual à soma das outras correntes. Pronto, a lei de Ohm, tem jeito. Aqui acontece o mesmo. E esses caras lá que você vê, isso aqui é o pretinho, isso aqui é conectores. Esses são universais, ou seja, se você fala de MC4 ou de H4, desculpa, MC4 ou H4, para fazer a conexão entre os sistemas fotovoltaicos. Aqui tem alguns que são solares paralelas da série, ou seja, tem alguns que estão em série e alguns outros que estão em paralelo. Os dois da direita, eles estão entre eles em série. Os dois da esquerda estão entre eles em séries também. Mas o conjunto das séries deles está em paralelo, fazendo uma soma para nosso sistema fotovoltaico. E as condições de cada um deles, ela vai cambiar pelo sistema, se está em paralelo, está em série. Em alguns casos vai somar, em outros casos não vai somar. Ou suma a voltagem, ou suma a corrente. Tá? A potência delas, ela vai ficar a suma de todos. E tem o conector solar. Os conectores solares MC4 são conectores elétricos e únicos. Vamos falar, eles são usados quase que universalmente para o sistema fotovoltaico. Ele não é usado no outro lado, pode ser usado no outro lado, de jeito, conector. Aí é muito bem comum usar no sistema fotovoltaico. Eu acharia que no Brasil nós usaríamos o mesmo, MC4 ou H4. Tem outro cara, não sei se você conheceu, viram algum, se fala de otimizador solar. Esse é outro componente, não estamos chegando ainda em inversor.
o otimizador solar, ele vai ser colocado perto do painel. E ele vai ficar sabendo quando é o melhor momento para otimizar a energia desse painel. A ideia nossa, a ideia dos sistemas fotovoltaicos, é usar a maior quantidade de energia disponível do sol. Você coloca o painel aí, você não vai usar a metade, você tem que usar tudo que mais puder. O porquê? Porque energia limpa, é de graça, você não está pagando mais para ela, já pagou. Comprou o sistema, instalou, já pagou. Você não tem um... Até agora, né? Vamos falar. Não tem ninguém que vai tocar a porta de você e falar, olha, você usou tanto parte da energia do sol, me paga. Isso não é. Tá? Então, esse otimizador solar é um cara que ele vai conectando em cada painel com o objetivo de otimizar o desempenho desse painel. Tá? E aí vem alguns otimizadores. Ele é muito usado em aqueles lugares onde você tem sombra, tem as nuvens, tem pouca energia elétrica, desculpa, tem pouca energia fotovoltaica, ou seja, pouca radiação. Então, você tem que pegar o máximo possível. Ok? Vamos para frente. Então, aqui tem alguns efeitos. Tá? Os módulos, os painéis que não tem sombra. E outros com sombras parciais e outros com sombras totais. Tá? Isso vai variar dependendo do painel, dependendo da tecnologia, vai aumentar. Mas isso é uma coisa que você tem que estar tomando aqui em conta, né? Com uma sombra de 50%, como o painel, ele só vai se comportar, tá? Por quê? Que isso é aquilo que você vai instalar. Depois é difícil tirar, trocar, mudar isso. Se a célula está totalmente sombreada, vocês têm um eclipse, vamos falar disso, não um eclipse, você tem sol, tem nada, ela é zero. Se ela não tem sombras, ela é 8 ampérios. E aí no meio você vê as sombras parciais e as sombras totais. Ok? Vamos para frente. Depois tem outro... Oh, desculpa, cheguei aqui no final, não era para chegar no final agora. Desculpa. Aqui, ó. Tem a célula. Depois tem o cabo fotovoltaico, um cabo especial. Esse cabo, você fala de PV cable, que é um cabo americano, ou seja, fotovoltaico, ele começa com a P e a V, para voltaico. PV cable é um cabo especialmente fabricado com as características especiais da UL Underwrite Laboratories 4703, tá? Isso é um cabo especial. Vamos lá. Só um minutinho. Os cabos fotovoltaicos, eles têm umas vantagens especiais. Eles são feitos para 600 volts. Eles têm uns padrões americanos, mas a ideia é usar 600 volts. Todos os equipamentos estão feitos com 600 volts. Ok? A de 600 volts, não 600 volts. A de 600 volts. Tem aquela ferramenta para cortar cabos, que ela vai ir direta com os conectores MC4. Você não tem outra coisa. Essa é a ferramenta. E tem esse cara que eu acho que é o maravilhoso, que é o cerebro cerebro de um sistema fotovoltaico, ou da energia renovável, se você quiser, que ele pode ser usado em outras energias também. É o inversor. E nós temos
nós temos vários fornecedores de inversores. Isso vai ser uma matéria, uma área de bater muitos papos, né? Muitos papos para bater com o caso do inversor e o caso do painéis solares. O que faz inversor solar? O inversor solar, nós temos uma parceria com a ABB muito grande, temos parcerias com algumas empresas chinesas, empresas americanas. O que faz o inversor solar? O inversor solar, ele faz uma conversão da energia elétrica que vem do painel solar. Essa energia elétrica vem DC, ou seja, corrente direta, e ele a converte essa energia direta em energia alterna. Por quê? Porque seus equipamentos na sua casa, em geral, ele vai ser em AC, ou seja, corrente alternada. E aí vai ver, esse é um negócio aqui. Você vai ter inversor por string inverter, o inversor. Nesse caso, ele está associado a só um string. E o conceito de string é aqueles par de cabos, ou seja, dois cabos, um positivo e um negativo. Aqui eles estão conectados na série, né? Do painel 1 ao painel 4, está conectado na série, ele vai estar entrando aquele string inverter de DC e vai sair uma potência AC. Ele tá colocando direto para a rede, mas ele deve colocar isso para casa. Esse é o conceito do string, inversor pelo string. Tem também aquele cara que se fala de microinversor, tá? E, nesse caso, tem dois microinversores conectados com um microinversor conectado com dois painéis. E aí ele vai para frente. Tem agora outros componentes que ver. Eu gosto muito de inversor próprio. Não gosto muito de inversor módulo. E tem um inversor híbrido, que é aquele que pega a energia da rede, ele pega a energia e ele envia para as baterias, e ele pega a energia do painel solar. E ele está fazendo aquela gestão da energia. Em alguns casos, ele usará a energia das baterias. Ele administra essa energia das baterias. Em outros casos, ele usará energia da rede. E em outros, energia dos painéis solares. Se fala de híbrido. Tem inversor de bateria, inversor baseado em bateria, converte a corrente direta das baterias em corrente alterna. Aquele que não está conectado ao sistema elétrico, ele só faz conversão direta das baterias para o sistema elétrico. Tem reguladores solares. Lenin, está aí? Lenin? Oi, Lenin. Sí. Yes. Aquí estamos. Lenin, ¿podrías explicar el regulador solar mientras tomo un poquito de agua, por favor? En las tecnologías de autónomas, en las tecnologías no conectadas a la red, la modalidad que llevan esas tecnologías, las off-grid, es que de lo que nos viene de los paneles solares, nosotros lo vamos a inyectar directamente a las baterías. Pero entre los paneles solares y las baterías, nosotros tenemos que colocar un equipo electrónico que nos va a proteger las baterías de los posibles sobrevoltajes que traigamos cuando se está produciendo o cuando nos traemos la corriente continua, que es la que va a cargar
las baterías. Entonces, ese componente eléctrico se llama regulador. Entonces, él, como su nombre lo indica, el regulador nos va a garantizar que le llegue a la batería lo que la batería necesita para cargarse, no más de eso. Y estos reguladores, hoy en día, con las nuevas tecnologías, ya no vienen por separado. Muy pocas integraciones de equipos, de componentes, nos vienen con el regulador separado. Ya con las nuevas tecnologías, los reguladores solares forman parte de esa integración del hardware con que se hacen los nuevos inversores cargadores, como así lo llaman, para diseños off-grid o para diseños autónomos. Sin embargo, los estamos colocando acá porque este es también conocer el porqué de las cosas. Ya, como hemos dicho, en el presente cada vez el regulador está aparte. Hoy en día, todos los nuevos inversores de tecnología autónoma, de tecnología para diseños off-grid o de tecnología de inversores conectados a batería, esos reguladores ya son un componente más de esos inversores. Sin embargo, bueno, estamos dando como el porqué de las cosas. Esa es parte de estas láminas, estas dos láminas más que van a ver a continuación. Perfeito. Obrigado, Lenin. Vamos lá. Aqui estamos. Nós estamos aqui. Temos os painéis solar, seu regulador de carga solar monitora constantemente o estado das cargas e ele faz aquela, nós falamos, aquela gestão de energia, tá? Ele faz o melhor, porque ele agiria melhor para otimizar o enchimento e prolongar a vida útil das baterias, nesse caso. É aquela monitoração do sistema. E no futuro, você vai ver mais desenvolvimentos na área fotovoltaica. Isso é uma coisa que vai estar nas tecnologias de pontas. Ok, vamos para frente. Vamos ver. E tem uma classificação de reguladores MPPT e PWM. Eu vou falar aqui mais fácil disso, que é uma coisa fácil de compreender. A tecnologia MPPT, ele tem uma corrente de saída que ela é uma corrente sinusoidal, direta, e é mais usada em aqueles casos quando você tem uma carga de eletrodoméstico que você tem que ser preciso com a energia que você suministra para elas. A tecnologia PWM é uma tecnologia quando você não precisa, é uma das diferenças conceituais, quando você não precisa aquela precisão na ondas de saída. Por exemplo, você vê que todos os computadores, laptops e esses equipamentos eletrônicos têm um cabo e o seu cabo tem um convertidor de AC a DC. Ou seja, ele está pegando a energia da casa e ele está convertendo essa energia em uma tecnologia DC. Nesse caso, um cara PWM pode ser usado sem problema. Ele não precisa aquela onda sinusoidal bonita para fazer um movimento de motor de indução. Não, ele dá para fazer isso. Ok? Uma das pequenas diferenças. Outras diferenças é as diferenças baseadas
é a capacidade delas. Uns vão ser umas capacidades de voltagem e outros vão ter umas capacidades de correntes. Tá? Esses são outros. Mas aqui na gráfica você vê alguns jeitos de colocar. Ele vai colocar aqui 12 volts para o solar. Ou seja, ele sai em 12 volts, está na positivo, negativo. Estão colocados em paralelo, né? E ele sai aí, ele vai ao regulador, de regulador vai para a bateria, se fala de ciclo profundo, e aí daí ambos ele vai para o inversor. E o inversor converte esse negócio de AC em DC, tá? Essa é uma forma de colocar. Tem aqui os PWM, eles têm capacidade de exceder a corrente. Não, desculpa, ele não tem capacidade de exceder a corrente nominal e ele essencialmente é um equipamento para fazer coisas como a PC, estou falando aqui, ó, tá? Não tem problema não, aí não tem problema nenhum. Tem algumas com baterias que elas são as baterias especiais, mas isso vamos ver, eu acho que amanhã, com as baterias solares. As baterias solares são especiais, muitos casos são especiais. Desculpa. Está na frente. Baterias solares. O que acontece com a energia solar? Que ela pode ser produzida pelo dia, na noite, nada. Noite é difícil, não tem energia, é zero. Então, você precisa de umas baterias solares que elas são recargáveis. Ou seja, durante o dia, ela está recebendo energia e durante a noite, quando esse cara fica escuras, tem que ser à noite. Você tira aí alguma coisa, ele fica escuro. Aí ele para a produção da corrente. Então, a bateria tem que ser usada. A bateria, ela não tem tecnologia para fazer isso. Alguém tem que pegar a tensão da bateria, a corrente da bateria. Alguém que sabe, né? Estou falando de alguém, um inversor, um regulador, um controlador. A bateria sozinha não faz nada. Ok? E temos alguns acumuladores, né? Também acumuladores elétricos de 2 volts, que ele vai ser de corrente contínua. Que temos alguns fornecedores de sistemas fotovoltaicos que eles entregam para nós paneles fotovoltaicos e, além disso, baterias também. Tem baterias, se fala de classe de baterias solares, que hay 2 tipos. E isso é muito importante para alguns de vocês que quiserem fazer desenho. Tem baterias de ciclo baixo e tem baterias de ciclo profundo. Baterias de ciclo profundo, tá? Que eles vão a suportar, tá? Que a capacidade deles chegue por debaixo de 50%. A recomendação é que as cargas não sejam profundas na bateria, pelo caso da vida útil delas. Mas de ciclo profundo, sim. E se aumenta os ciclos profundos, se está aumentando a autonomia das casas. Ou seja, vai ter mais possibilidades de ter energia disponível. O ciclo curto, menos horas. Ciclo profundo, mais horas. Pronto. Desculpa. 80% da capacidade. Não 50%. 80% da capacidade. Isso hace a bateria com mais tempo. Ou seja, você precisa de uma bateria com mais tempo, tem que usar esse ciclo profundo. Tem acumuladores elétricos, eu uso termobateria. Gunter, você fala mais de bateria ou de acumulador no Brasil? Mais de bateria. Eu vejo falar mais de bateria. Bateria, sim, eu acho. Sim.
Eu falo acumulador em outras línguas também, mas é a bateria, né? Bateria é um processo, ela autodescarga. Ela tem um conceito, né? Se você não usa, ela vai descargar. Isso é, se ela está aí, mas não é eterna, não. Então, aqui o que eu 50 que eu tinha na minha cabeça é a vida útil da bateria. A ideia é que não supera os 50%. Além de que você pode fazer 80%, se você quiser aumentar a vida útil da bateria, usaria não mais de 50% da descarga. Ou seja, que é isso? Você está usando para 6 horas, tá? Você usa 3. Você está a bateria para 8 horas, você usa 4. Ela pode chegar a la de 8 pode chegar até 6. La de 4 pode chegar até 3. Mas a ideia é não chegar mais lá. Ok, vamos para frente. Então, tem a outra classificação das baterias de acordo com os seus eletrolitos usados. Tá? Tem baterias de ácido de plomo para aplicações solares. Tem alguns exemplos lá aí na janela. Tem de eletrolitos químicos e temos uma que nós não temos aqui a foto que eu vou mostrar depois para você, que é a bateria de vanádio, uma tecnologia nova, que tem aquelas características que ajudam o meio ambiente. Se usa 100%. Aqui tem algumas, nós vamos chegar lá, né, no detalhe de cada um. A palestra vai estar disponível para você também no nosso website, e vamos ter essa gravação dessa palestra. Mas tem algumas classificações de diferentes tipos de bateria. Tem uma que é a GM, né? Absorption Glass Mat. Absorption Glass Mat são baterias mais modernas e essas está ferrado em fibra de vidro que ela absorve. Mas tem outras mais novas. A vanádio é uma dessas. Então, aqui tem aquele conceito do sistema fotovoltaico. Tem o módulo fotovoltaico, tem o regulador de carga, tá? Tem a bateria, tem o inversor. Esse inversor vai pegar corrente de 12 volts DC de corrente direta e ele vai levar 220 volts de corrente alternada. Chegar lá, ele pode alimentar o televisor direto, né? Ele não estava colocando aqui um passar, uma coisa de grande consumo. Televisor, pronto. E aqui tem umas lanternas, mas sim o sistema básico e ilustrativo da conexão do regulador de carga com as baterias e o inversor. O regulador, ele sabe quando vai usar uma energia ou outra. Ele que sabe. Nesse caso, se fala de autoconsumo ou off-grid, ou seja, fora da rede. Ele não tem que ver com que a rede, não. Ele chega aqui com esse sistema autônomo. Ok. Então, vamos para frente. Você tem uma bateria de lítio solar, supera em custos as baterias de plomo líquido, mas só tem um 30%. Tem algumas vantagens e desvantagens que você vai procurar aqui nas baterias de lítio. 3 vezes mais densidade de energia por unidade de peso. Ou seja, o Lenin e a gente estavam fazendo uma palestra para Chile e a bateria, só a bateria, o conjunto de bateria, pesava 74 quilogramas. Ou seja, uma coisa difícil, não é fácil não. Estamos falando de 74 quilogramas, uma bateria para sistema de uma casa aí, normal. 3 quilowatts. Tá? 74 quilogramas. Tem que ter muito cuidado quando nós fazemos essa instalação. E tem baterias de lítio para fotovoltaica. Elas vão seguir o mesmo princípio, que é uma
tecnologia diferente. Bom, então isso é tudo por hoje. Eu acho que estamos ótimos no tempo. 7h43 no Brasil, no Manaus. 15 minutos para perguntas e respostas. Maravilhoso. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer se apresentar? Um comentário que eu gostaria de fazer é que na semana passada nós tivemos o lançamento da primeira fazenda de geração de energia solar no estado do Amazonas. Maravilhoso. Isso aqui foi lançado um empreendimento de um grupo chamado Benchimol. Então, eles já estão com a fazenda implementada, já está pronta para gerar, não foi inaugurada ainda, mas já está pronta. Você está sabendo quanto tem essa fazenda de Capacidade? Sim, capacidade, potência. Não sei de cabeça, eu não lembro. Mas é maravilhoso. Aqui, eu posso ver aqui rapidinho. Acho que eu consigo achar essa informação aqui. Então, só para ver que é algo que realmente não tem mais volta. É uma fonte de energia limpa, né? Sol, ninguém consegue ainda cobrar a energia do sol. Grande vantagem também. Ainda não. Temos aqui um comentário do senhor que está usando o Motorola One Vision, que ele fala: obrigado, achei muito interessante. Bom, a ideia é ter estas... Nós preparamos com muito profissionalismo. Vocês viram as palestras? Gostou das palestras? Gostou das janelinhas? Foi legal, foi bem simples, a explicação bem clara. Eu gostei. Posso ler a pergunta? Você está vendo aqui o chat. Tem perguntas de Galaxy J6. Alguém? Boa noite. Alguém pode informar se o tema do restante da noite será este? Se as outras noites vai se repetir ou se serão outras palestras? Não, vai ser outras. São outros temas, é continuação. É continuação. A ideia nossa é chegar para vocês de poder fazer um cálculo de sistema fotovoltaico. Nós vamos fornecer software, eles vão estar em inglês, né? Em idioma inglês, para você poder fazer cálculos. Ou seja, se tiver essa potência e essa situação, ou como você chega lá e fazer uma seleção de inversor, de painéis, de cabos, de toda essa coisa. Ou seja, se você continua conosco no treinamento, você vai ter a capacidade de poder fazer esse negócio. Por enquanto, tem uma tarefa para amanhã, ou na próxima noite, entregar as potências de cada um dos de 5 equipamentos aquáticos, equipamentos elétricos. Mas sim, a ideia é continuar o tema diferente, ou seja, profundizando inversores e assim, essa coisa toda. Tá? Alguma outra pergunta, por favor? Gilberto, aqui na reportagem, eles não estão especificando qual a capacidade de produção. Eles só falam que ela produz energia suficiente para suprir energia para 570 casas. Nossa! Ou seja, você coloca... São casas pequenas, eu estou achando, segundo a fazenda? Eles têm instalado 5.000 metros quadrados de placas. Ok. Tem duas formas de você fazer um cálculo da energia. Número 1, das casas. É muito fácil. Se você tem casas... O Lenin tem 546 casas. Quanto poderá consumir cada uma dessas casas
para llegar a una hacienda, a una granja solar? Normalmente por casa, en un estándar de una casa de un consumo normal, son 3 kilowatts por casa. 3 kilowatts por casa. Es el promedio normal de un consumo de una vivienda de 72 metros cuadrados. Então, você tem 3 kW pelos 546, certo? E aí tem aproximadamente o que você tiver. Essa é por consumo para casa. Depois tem aquelas coisas comuns, já a lanterna da rua, da avenida, tem outras coisas. Ou seja, é um sistema de mediano porte. 540 casas é interessante. Sim. Normalmente essas casas, ou seja, você tem uma fazenda solar, ou seja, você tem toda a energia concentrada na fazenda e levando isso para as casas uma por uma. É interessante, um projeto interessante. Então o projeto deles é totalmente voltado para vender, para produzir para vender, né? Não é para consumo deles. Exatamente, ele vai vender, ou seja, ele vai fazer o rol da empresa elétrica. Isso. Vai vender. Que Edson Garcia, boa noite. Os eletrodomésticos vão ser só 2? Sim, tranquilo. O que a gente quer, Edson, pegasse, que você veja aí o consumo dos eletrodomésticos. De 2 está bom, não tem problema não. Bom, então, pessoal, nós vamos deixar isto para amanhã. Também o Galaxy JG, desculpa aí, não vi o nome. A que hora iniciará o próximo? Vai ser às mesmas horas, né? 6 horas do Manaus, certo? Isso. 6 Manaus. 6 horas do Manaus, tá. Y esta grabación la vamos a enviar a todos los que no pudieron, por cualquier razón, no estar hoy presente. El equipo que nos apoya tuvo problemas de suministro de electricidad en sus ciudades, tanto en Colombia como en Venezuela. Entonces, ha sido un acto involuntario, quizás que no llegó más temprano las invitaciones. A gravação dessa palestra vai ser enviada para todos aqueles que fizeram inscrição nesse treinamento. E nós pedimos desculpa para o pessoal que estava cuidando disso, tive alguns problemas lá na Colômbia e na Venezuela, precisamente de energia elétrica. Imagina. Temos que fornecer com painéis solares. Bom, senhor, então, muito prazer estar aqui, né, com vocês, com a equipe, o time do Brasil. O Éder Gonçalves. Éder, você quer falar? Éder, quer falar alguma coisa? Senhor Éder, eu tenho um problema com as línguas, que eu sigo falando em português, aunque estou falando espanhol. Éder, ¿quieres hablar algo? Creo que Éder se foi. Bueno, senhores. Bom, então, senhores, a gente se fala amanhã, 6 horas do Manaus, tá? Ok, um abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite, Gunther. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, que tú pensabas que era coa. Entonces, bueno, viste que estaba más cómoda
Sí, claro, más directo, más al grano. Más como debe ser. Pero bueno, hay avances. Hay avances. Puede ser medida de niños. Nosotros vemos a un operario haciendo no inadecuado. Le metemos un balazo, ¿cómo hacemos? Bueno, sí, nosotros no tenemos decir, cuidado, te estás poniendo en riesgo. No, el mundo sabe. Claro, no, pues lo que podría pasar es que nosotros, los analistas de riesgo, miremos para un lado y nos hagamos los huevos y después se accidente frente a nosotros. Y ya hice una pregunta que dice, ¿no aquí por allá abajo? Vamos usando. Viejo, ¿está en la forma de este trabajo o qué pasó? Ahí lo que tenemos que captar esa información para verificar nuestro aviso de riesgo. Eso no va a pasar si lo que ellos le van a decir, ok, eso es lo que nosotros le vamos a decir, venimos a hacer el análisis de riesgo. Ellos van a cuidar de hacer las cosas. Eso la hace. Por ejemplo, la pregunta de la triple. Ese diámetro que alcanza la radio que ya alcanza la bobina es bastante. Entonces estábamos discutiendo. Yo te decía que no estamos cumpliendo prácticamente una distancia, porque está quedando muy cerca ese radio de la barrera. Y como son 3 fases, tú puedes meter la mano entre estos 2 fases. Tienes que calibrarla muy bien. Hacer así. Sí, pero es que sí te da. Sí, claro. Porque el ángel primero está aquí, el otro está aquí. Puedes meter tu mano tranquilamente y hacer la presión que yo hago si quieres que siempre la Como el bailarín que está allá en la para que se lisa, sí. Eso va a pasar. Eso lo estoy viendo en instancia que ellos te lo van a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Pero la verdad es difícil. Yo sí lo veo fácil. No porque si, por ejemplo, el rollo grande son 40 centímetros de radio del rollo. No es más grande. Disculpa. Puede alcanzar, perdón, 48, ¿no? 48, ¿no? 48. ¿Qué pasó aquí? Y nosotros estamos en 53. ¿Alguien está conectado? ¿Estamos solos? No estamos nosotros solos. ¿Qué pasó con el formato número 1? ¿Ya lo terminaron? No, ya lo cambiamos. Siéntese, caballero. Siéntese. Usted estaba haciendo un formato, construyéndolo de este. Y no nos pareció. En los años 1600. No nos pareció adecuado. No me pareció. Dale. A lo mejor, muchachos. No, sí, pero a nosotros, mire, aquí, ahí le hicimos una vaina. Ah, pero es que esto es lo que yo quiero lo mismo. Yo quiero el PLR. Yo quiero una estimación de los peligros. Dale aquí. Esto no, tú no puedes ser. Esto aquí. Así. Y esto es de acá. La meva es de acá. Pero no aquí.
Es otra cosa. Le estaba explicando a los muchachos cómo era que iba a funcionar el sistema. ¿Cómo vas a medir los peligros? Lo explico. ¿Cómo lo vas bueno. a numerar? Lo primero que vamos a definir es los límites y ya nosotros. Límites geográficos, arriba, abajo, Ya. límites de tiempo se lo dio, límites de funcionamiento. Límite físico. Hoja de recolección de datos es la que estamos construyendo. Pero en esa hoja de recolección de datos va la información general de la máquina y lo más importante es esto. Pero es que eso no va ahí ahorita. Pero espérate, verás que yo creo que sí. No, ¿sobre qué? ¿Sobre qué riesgo? Sobre el riesgo más crítico de la máquina. No. Es antes de, es el paso 2. ¿El paso 2 es PLR? Sí. ¿Sobre qué riesgo? Sobre el riesgo significativo. Significa que ha buscado los riesgos. No, acuérdate que vos dijiste, te paras frente a la máquina, la miras por un lado y ves el riesgo, ves el peligro más significativo y con ese hacemos el PL. Y después hacemos checklist de 60 puntos y con el checklist de 60 puntos identificamos los gaps. Y con esos gaps hemos tomado fotos y después construimos la matriz. Es lo que habíamos definido. Sí, pero no. Hay un detallito mínimo. Yo necesito estimar, se llama estimar los riesgos, ¿sí? los peligros. Sí. Necesito estimar el riesgo. Sí. Para eso necesito, por eso estaba poniendo los peligros de una vez. Pues tú vas a decir, acá yo tengo peligro. Bueno, pero ese peligro ¿de dónde viene? ¿Es mecánico, es eléctrico? ¿De dónde viene? ¿Ya? Hay otra cosa que no hemos visto, y quiero que lo vean. Nosotros estamos siempre pensando en una máquina. La máquina tiene zonas. ¿Ya? Antes. Tenemos una. Suponte tú que solo tenemos una zona de este lado y acá por otro lado. Está el cálculo. Pero no. En esta etapa, ese PLR no lo necesita. ¿Vale? A ver. Cambiaste esa vaina. No, es que mira, a ver, aquí yo estoy diciendo los tipos de peligro. Y lo que yo decía, para estimar el peligro. Bueno, está bien. Es que vas a calcular primero los. Sí. Lo que no me gusta es el formato honroniano. Pero ese no es formato. No, pero todavía no. Porque es un formato de café. Quítale esto de Hazard. Sí, ¿De dónde coño sacan ellos que van a tener un peligro radial? De radioactivo. Entonces, mira, a ver. Y para hacer esto, lo que nosotros vimos es, ok, no le vamos a dar valores ni a frecuencia, ni a severidad, ni nada, sino que sencillamente vamos a tener en cuenta las definiciones de la norma y vamos a hacer un mapita aquí y decís, acá, en tu cuadrito, en tu tablita. ¿Cuánto te dio? No, ese vería 1. Pero con respecto a qué, ¿de qué? ¿De quién? ¿De qué peligro? ¿De qué tarea? ¿De qué cosa? Del más significativo. El más significativo de la máquina. El PLR o, si lo queremos ver de otra manera, cogemos primero, levantamos todos los peligros. Es que así es que levantamos todos los peligros y le hacemos PLR en cada uno. No. Agarra el más significativo por zona. Por zona. Agarra el más significativo por zona. Y ahí ya tú dices, ahora lo que voy a evaluar, que lo vamos a evaluar en esta página, lo vamos a evaluar en la segunda, tiene que tener como mínimo un PLR de tanto. Sí, debería tener. Primero los peligros. Entonces, listo. Entonces, vos sos el analista y te vas para la máquina a arrancar. Lo primero que hago es que delimito la zona. Yo voy a eliminar, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Entonces digo, acá vamos a suponer que las zonas estén cerradas. Llego acá. Entonces resulta que acá tengo un peligro, otro peligro, otro peligro, otro peligro. Diferentes tareas basadas en diferentes peligros. Entonces, listo los peligros. Mecánicos. Yo pongo los mecánicos primero porque esta vaina son peligros mecánicos. Y peligros eléctricos y una cierta cantidad de peligros. De eso digo, bueno, ¿cuál es el más significativo? Este es el peligro más significativo. Vamos a calcular el PLR. Me calculo el PLR.
Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya identifiqué los límites de la máquina. Ya identifiqué Pero lo hiciste con la máquina sin protección. sin protecciones. Claro, pero ya estamos en esos peligros eléctricos, peligros mecánicos. Sí, sí, pero sin Estamos- protecciones, sin protecciones. Sí, sin Pero protección. estamos en esa aspecto. Sí, claro. Sin Ahora vamos a protección. bajar. ¿Qué quiere decir loading means? Loading means. Esos son los medios de entrada y los medios de descarga. O sea, cómo llegan los materiales a la carga. Y arriba de descripción del peligro